bem-vindos ao canal do Centro Espírita Santo Agostinho Sinal Verde. Meu nome é Solange e sou uma das colaboradoras da casa e hoje nós vamos estudar um capítulo do livro Busca e Acharás. Psicografia de Chico Xavier pelos espíritos Emmanuel e André Luiz. É o capítulo 7. É o lado da luz. Então vamos começar com uma pergunta, né? Temos problemas? Muitos, né? Muitos problemas. Todos nós temos muitos problemas, né? De toda ordem. Saúde, financeiro, profissional, familiar, social. E temos muitos deveres, né? Decepções, fracassos, prejuízos, golpes, ofensas e muitos outros problemas. Além de tudo isso, estamos enfrentando uma pandemia que mudou a nossa vida, né? Que mudou tudo ao nosso redor também. Então, tudo isso enjoa, né? Às vezes desanima. Mas não é porque somos espíritos e estamos agora aqui encarnados que acreditamos na doutrina espírita que vamos nos livrar de todos esses problemas, não. A doutrina espírita nos explica o porquê e para que temos esses problemas. Então, fica mais fácil para enfrentar, entendendo, né? É a mesma coisa na escola, a gente vê uma conta lá, nossa, que difícil. Quando você entende, aí fica mais fácil. Então, é isso que acontece também com os nossos problemas, né? Enfrentamos com maior disposição esses problemas, né? No livro que estamos estudando, Busca e Acharás, Emmanuel e André Luiz nos dá a receita do bolo. É um livro muito bom. São capítulos curtinhos que é bom para reflexão, né? É fácil de entender. Estudamos o capítulo 7, O Lado da Luz, onde Emmanuel nos ensina a ver o lado da luz das dificuldades. Por quê? Porque o problema nosso, as contrariedades, nós só conseguimos enxergar o sofrimento que estamos passando e o lado trevoso, o lado escuro desse problema. Para nós, tudo é problema, né? Mas Emmanuel aqui nos dá umas dicas boas, né? E ele continua falando assim, ó, as provas na Terra apresentam sempre o lado da luz de que são mensageiras. Entretanto, para observá-lo, urge reconhecer os sinônimos espirituais de que essas mesmas provas se revestem. Então, vamos começar. O primeiro item, encargo difícil, é privilégio. Quando temos aquele encargo difícil, né? Ai, meu Deus do céu, isso está muito difícil. Ai, tenho vontade de desistir já. Ai, credo, eu não vou fazer isso. É um privilégio. É porque temos a capacidade para resolver isso. Podemos resolver isso com calma, paciência. É privilégio porque talvez outro não tenha essa capacidade. E não pensamos nisso. Talvez uma pessoa que esteja até do nosso lado não tenha essa capacidade. Não. Sabemos reclamar e achar que está tudo difícil. Não é assim? É assim mesmo. Segundo item, dever cumprido. É senda libertadora. Então, quando terminamos uma coisa, graças a Deus, já estou livre disso. Pelo amor de Deus. Dever cumprido é para que a gente tenha a sensação de liberdade. É missão cumprida. Isso é maravilhoso. Muito bom. Terceiro,
item, rotina, conquista de competência. Não é bem essa rotina que a gente pensa, levantar, tomar café da manhã, trabalhar, assim. É a rotina do trabalho de muitos anos, dos problemas que são quase sempre os mesmos, né? Rotina de muitas coisas. E essa rotina é competência. Nossa, porque você já pensou se vivêssemos uma vida de sobressaltos, só sobressaltos, não sabe, daqui um minuto um sobressalto, acontece alguma coisa. Não, a rotina acalma, equilibra. Então, não vamos ficar reclamando muito da rotina. Quando você está cansado de fazer alguma coisa, devemos sim procurar outra coisa para fazer, mas não é bem esse tipo de rotina, né? Isso a gente faz, né? Rotina dos problemas, né? Então, tem tudo isso, mas sobressaltos não poderia ser, né? Quarto item, solidão. Tempo de pensar, Emmanuel disse. Se temos solidão, nos sentimos sozinhos, muitas vezes a solidão, podemos estar no meio de 100 pessoas e nos sentimos sozinhos, né? Então, não lamente. Aproveita esse tempo para refletir, pensar no que passou e como foi feito, como foi decidido os problemas, nas reações dessas decisões, né? E nos atuais, e como nós vamos resolver esse. É tempo de refletir o que somos, né? Porque o que nos incomoda, o que vivemos assim, é reflexão, aproveitando para mudanças. São mudanças que no dia a dia, no corre-corre, você não percebe. E quando você está só, você começa a perceber as coisas. E esse é um bom momento para que a gente consiga ver o que é preciso mudar. No quinto item, ele fala em contratempo. Imagine contratempo, né? Contratempo é uma coisa que temos toda hora. É aviso benéfico. Os contratempos, né? Não gostamos de contratempo, né? Como se a vida aqui fosse um mar de rosas. Contratempos vamos ter sempre. Então, temos que analisar que muitas vezes esses contratempos não são para evitar sofrimentos maiores depois, né? É um aviso benéfico. Então, você pare, deu um contratempo, deixa eu resolver aquilo, então você para com isso, quando você volta, você já mudou aquilo. Veja bem, sempre acontece assim, né? No sexto item, ele fala contrariedades do cotidiano. Todo dia temos contrariedades, né? Quem tem uma vida ativa, quem trabalha, quem tem uma família, temos contrariedades. Isso é treino de paciência, para treinar a paciência. Então, por isso e por aquele motivo, temos contrariedades. São nas pequenas coisas que mais a gente se contraria, né? E temos que ter paciência. Paciência é uma virtude que se adquire exercitando. Eu falo de camarote, porque eu sou muito impaciente com as coisas, mas melhorei muito. Precisamos aprender a ter paciência. A paciência acalma a gente e ela faz a gente ver que tudo
tem sua hora e não é como a gente quer, né? Deus é que sabe o que é melhor para nós, né? Paciência tem isso. No sétimo item ele fala: tribulação de improviso é socorro específico, né? Muitas vezes surge algo que não esperávamos e lá vamos nós se lamentar e reclamar. Não pensamos que aquilo pode ser um socorro que estamos precisando por alguma outra coisa. Moléstia súbita, apoio de emergência, é o oitavo item. Estamos bem e de repente não estamos mais. E começamos a nos preocupar com o mal-estar, com aquilo que está doendo. Devemos nos cuidar, sim, porque tudo passa. Tudo passa. Isso é para nos chamar a atenção de algum comportamento que estamos tendo que não está certo, com o nosso corpo físico, com os nossos pensamentos, principalmente. Temos que prestar atenção nisso. No nono item, ele fala lesão congênita. Se nós temos uma lesão no corpo, ou vemos alguém com uma lesão, um defeito físico, não lamentemos isso. Não vamos lamentar, porque é uma correção para o espírito. Muitas vezes, em outras vidas, nós cometemos algum erro muito grave e antes desta encarnação, no nosso projeto de vir aqui, nós pedimos até para vir com algum defeito físico para resgatar aquilo que fizemos, né? Então, não lamentemos isso, é para o nosso resgate, né? No décimo item ele fala: adversários são fiscais proveitosos, olha só, né? E nunca pensamos nisso, de jeito nenhum. Adversário, gente que é longe e quer falar mal dele, claro, né? Os adversários, eles veem nossos defeitos, os defeitos que nós não vemos. Então, nós devemos observar qual o defeito que ele vê em nós. Uma hora vai vir à tona, para a gente se analisar, aproveitar aquilo, por isso que eles são proveitosos, né? Para corrigir. Crítica, apelo ao burilamento, é como não aceitamos críticas. É difícil a gente aceitar. Então, qualificamos elas, né, de destrutiva e construtiva. Tudo bem, mas é nessas críticas, tanto faz, construtiva ou destrutivas, é que devemos prestar atenção para se burilar, para se lapidar, para aprender, ver qual é o defeito, aonde temos que mudar, né? Mesmo não gostando. Temos que ter a razão. A doutrina espírita ensina muito a razão, usar a nossa inteligência, né? Isso é muito bom. 12º, número 12. Censura convite a reajuste. É como a crítica, né? Ninguém gosta de censura. E a censura que recebemos devemos aproveitar para analisar. Se alguém nos censura, aquilo não está certo. Então, no nosso conceito, nós vamos analisar o que temos de certo e o que temos de errado naquilo, né? Para se ajustar. Ofensa é o número 13 de Emmanuel. Ofensa. Invocação à tolerância. A ofensa dói, né? Puxa, é difícil a ofensa, né? Não é fácil, não. E geralmente respondemos com mais ofensas ainda, né? Para machucar a mesma moeda. Temos muito disso, né? Ainda temos muito disso.
isso, né? Precisamos aprender a tolerar, porque o ofensor é um irmão que também está sofrendo e precisando de ajuda, talvez muito mais do que nós, né? Então, invocação à tolerância. Tem muita coisa que tem que deixar para lá, porque ainda não conseguimos deixar tudo para lá, né? Número 14 é menosprezo. Menosprezo é teste de amor. O menosprezo do outro para conosco tem muitos motivos, né? Muitos motivos. Principalmente, claro, a falta de amor, né? Não tem amor. Mas devemos nos preocupar também com o nosso próprio menosprezo, porque isso é falta de amor conosco. Devemos nos amar, nos valorizar. Precisamos disso, não é? Então, sempre nos analisar. Porque se somos o que somos até agora, é porque foi a luta, o aprendizado. Então, temos que valorizar isso daí, né? Número 15, tentação. Teste de resistência. Olha só. No mundo como o nosso, somos testados com tudo, né? E toda hora, na área do consumo, principalmente, né? Consumo, na grosseria, no trato com as pessoas, né? Nos vícios de falar do outro, reparar no outro, né? No colega de trabalho, no vizinho, em muitos outros. E esses dias nós estávamos reunidos online e saiu isso. Nós não julgamos, nós condenamos direto. É verdade, porque o julgamento é necessário. Porque pelo julgamento que temos no outro, vamos saber, porque temos em nós o conceito de certo e errado. Então, nós julgamos o ato do outro para que a gente não faça igual. Mas nós não julgamos, nós condenamos direto, né? Isso que é ruim. Então, tudo aquilo que sabemos que está errado, temos que resistir. É teste de resistência. Tudo é teste de resistência, né? Número 16, fracasso, necessidade de revisão. Em qualquer assunto, o fracasso é difícil, mas temos que saber enfrentar e analisar onde fracassamos, por que fracassamos, para que a gente não fracasse mais naquele quesito. Temos que analisar, né? Temos que revisar aquele problema. Eu digo, não quero nem pensar. Eu te falo, não quero nem saber mais. Não. Vamos ver. Aonde que eu errei, o porquê do fracasso. Né? Isso é importante. Lar em discórdia. Área de resgate. Não é fácil, né? Quantos lares desfeitos, né? E lares que estão para se desfazer de tanta discórdia. É difícil. Os que convivem conosco são espíritos que nos prejudicaram em outras vidas ou que nós prejudicamos. Então, viemos junto agora para um resgate, para aprender a nos amar. Então, sempre há discórdias, né? Não são nossos amiguinhos, né? Um ou outro são pessoas que já amamos há muito tempo, mas a maioria são pessoas que prejudicamos ou que eles nos prejudicaram. E a tolerância, a compreensão, a paciência e o respeito, principalmente, um pelo outro, dentro de casa, dentro da família, são essenciais para uma convivência um pouco melhor, né? Um pouco mais saudável. Pensemos nisso. O número 18 é parente complexo.
Quem não tem? Quem não tem um parente inconveniente? Isso é dívida em cobrança. Quem não tem um parente que é inconveniente, que é provocador, que é irônico, que gosta de dar aquelas indiretas? E muitas vezes respondemos no mesmo tom, ofendemos para ver se a pessoa se manca, né? Que, poxa vida, mas não devemos fazer isso. Porque esse enfrentamento que fazemos só traz mais discórdia. Então temos que pensar, muitas vezes, e a maioria das vezes, o silêncio é uma prece. Ele vai se cansar, né? Porque não estamos a fim de mais débitos. Já temos um problema com ele para resolver. Se ele não é uma criança que é ainda irresponsável por seus atos, vamos entregar ele a maneira de vida que ele quer. Se ele quer continuar provocando, se eu tenho que aguentar tudo isso, se é um parente que está convivendo comigo ou que vem à minha casa, né? Isso acontece muito nos almoços de família, né? Nos domingos, né? Mas que agora não estamos tendo tanto, né? Mas vamos respeitar, para se dar o respeito. E o silêncio é uma prece, sempre, né? Os enfrentamentos geram mais discórdias, né? No número 19, Emmanuel fala obstáculo social, ensino de humildade. A humildade é bem-vinda em qualquer lugar, em qualquer tempo, né? Em qualquer situação. A humildade não é se rebaixar ao outro, é se elevar ao outro. Muitas vezes, você usando a humildade, você fica tão acima das coisas do outro que estão te provocando, estão te fazendo mal, que com o seu exemplo ele percebe e você já está fazendo um bem. A humildade sempre é boa. Veja bem, humildade não é sinal de concordância, não. É o respeito que você tem pelo outro, né? Não querendo se sobrepor a ele, mas a humildade te eleva. Ela própria te eleva, né? No número 20, ele fala de deserção de afetos. É renovação compulsória. Quando alguém se distancia da gente, um amigo, uma amiga muito querida, um parente, um filho, uma mãe, um pai, esse distanciamento não queremos, por isso sempre é compulsório, né? Mas às vezes é necessário. É época de renovação. Sempre é bom para os dois lados. Então, vamos pensar dessa maneira, que vai ser melhor para ele, vai ser melhor para mim. Pensemos assim, né? Das duas partes. Número 21, golpes. Aulas de discernimento. O golpe também sempre é doído, né? Mas é hora de analisar com critérios, distinguir o que foi certo e o errado, aprender a ver distintamente as coisas. Os golpes servem para isso. O número 22 é desilusão, visita da verdade. Não é só quando a gente fala desilusão, logo pensa numa desilusão amorosa, não. Desilusão de qualquer tipo. Criamos expectativas, muitas das coisas, e depois a verdade vem e nos desiludimos, né? Quando queremos uma coisa, quando queremos que aconteça alguma coisa, quando queremos que um filho, por exemplo, seja de tal jeito, um profissional tal, e daí não dá certo. Então, nos desiludimos, né? É a presença da verdade.
a desilusão, a visita da verdade. Vamos ver no que tínhamos tanta expectativa e ficamos desiludidos. Então, a verdade não é aquilo que pensávamos, é esta da desilusão. Prejuízo, identificação de pessoas, é o número 23. Quantos prejuízos temos por não analisar pessoas e situações em que nos envolvemos por impulsos e depois é que ficamos sabendo com quem estávamos envolvidos. Nem todos têm o mesmo conceito de certo e errado do que eu ou você, né? Então, temos que prestar atenção nisso. Número 24, decepções. Informes claros. A própria decepção nos informa do desgosto que tivemos. A própria decepção. Aquilo foi um desgosto, mas está nos informando claramente que não era para ser. São informes claros. Renúncia é o número 25. O rumo certo, ele fala. Renunciamos a muitas coisas na nossa vida, né? Muitas coisas. Mas nunca paramos para pensar, se não tivéssemos renunciado a esse ou aquele, será que não seria pior? Será que não teríamos mais sofrimentos? Afinal, nós estamos sempre no rumo do bem, procurando acertar, sempre conectados com a espiritualidade maior, conectados com o Pai maior. Então, se nos acontece alguma coisa, né, temos que renunciar a muitas coisas, veja bem, se estamos sempre conectados e no caminho do bem, é porque é necessário. É necessário. É no rumo certo. Número 26. Crise. Aferição de valores. Toda crise são oportunidades para ajustar nossos valores. Muitas vezes damos valor demais a pequenas coisas e aquelas importantes não valorizamos. Então, a crise é para dar uma parada. Vamos ver se a bitola com que medimos está correta. Se o esquadro está certo. E o número 27, que é o último que Emmanuel nos fala. Sacrifício é crescimento espiritual. Quando temos que sacrificar alguma coisa, não reclamemos, porque é um crescimento espiritual, né? E Emmanuel nos fala também, meditemos na significação oculta dos problemas com que somos defrontados no mundo e saibamos aproveitar, enquanto no plano físico, a nossa abençoada escola de elevação. São 27 itens que acontecem no nosso cotidiano. Deveríamos ter em mãos essa tabelinha de Emmanuel toda hora, né? A gente ia consultar isso toda hora, né? E agora fazemos a pergunta, por que temos que sofrer tanto para aprender? Será que não era mais fácil a gente já ler e entender como se fosse uma conta de matemática, entender e continuar fazendo sem sofrer mais? Porque nós temos ainda arraigados em nós o egoísmo, a vaidade, o orgulho, a ira. Ainda não perdoamos, né? Ainda não temos o amor puro que Jesus veio e nos exemplificou. Não temos capacidade ainda para isso, né? As leis divinas, a natureza não dá saltos. Temos que aprender gradativamente, devagar, né? Não, Deus, que é um Pai de bondade e misericórdia, sabe que não é numa encarnação que vamos aprender, que temos ainda muitas lutas pela frente, mas
fazemos a pergunta: é fácil para aprender? Não, não é. Não é fácil, é difícil. Mas numa caminhada de 1000 passos, temos que dar o primeiro. Né? Temos aí a eternidade para aprender tudo isso, mas a pressa é nossa. Né? Quanto mais aprendermos, quanto mais exercitarmos, um pouquinho por dia, só um pouquinho por dia, um item que fosse por dia, nós vamos melhorando. E aquilo vai se tornando natural em nós. Não é natural enquanto temos que nos repreender toda hora. Aí não é natural. É natural quando aquilo se faz sem nem perceber. E para isso precisa exercitar. Né? As virtudes têm que ser exercitadas para que ela se torne natural, porque nós ainda somos muito pequenos para entender tudo. Né? Então temos que procurar exercitar para viver um pouco melhor, para viver com um pouco mais de paz, um pouco mais de alegria, né? Somos todos filhos do Pai maior, irmãos do Mestre Jesus. E temos do nosso lado, nos apoiando, nos orientando, a espiritualidade do bem, a espiritualidade maior. Então vamos continuar com os nossos pensamentos conectados em Deus, em Jesus, fazendo o melhor, começando do pensamento para o outro, para que a gente consiga viver um pouco melhor. Muito obrigado a todos, viu? Bom resto de dia. Obrigada.